Palavra de Deus aberta na carta aos Efésios. Hoje nós estaremos encerrando o capítulo 3. E ao encerrarmos esse capítulo, no próximo mês, daremos uma pausa para respirarmos um pouco e respirarmos uma atmosfera que seja um pouco diferente da densidade teológica que nós encontramos na carta aos Efésios. Então nós faremos uma pausa, estamos encerrando essa primeira parte. Vale salientar que a carta aos Efésios, os estudiosos costumam fazer uma razoável divisão. Do capítulo 1 ao capítulo 3, doutrina. Do capítulo 4 ao capítulo 6, prática. É uma distinção razoável. Eu digo razoável porque nem todos os estudiosos vão concordar com esse tipo de dicotomia. Mas o fato é que, do 1 ao 3, nós temos um conteúdo mais densamente teológico e, portanto, um conteúdo de caráter doutrinal. Do capítulo 4 ao 6, o apóstolo Paulo é muito mais direto com relação às recomendações práticas. Isto é, à luz de tudo que vocês ouviram, como é que vocês devem viver? A partir do capítulo 4. Então haverá um hiato, haverá um tempo de espera quando encerrarmos hoje o capítulo 3 e depois retornarmos a carta a partir do capítulo 4. Então, espero que você aproveite essa última mensagem dessa primeira temporada. Antes de ler o texto, mas eu fiquei com vontade de dizer que o texto que nós iremos ler é um texto que deixa o pregador, como também o ouvinte, numa situação extremamente minúscula. Porque o texto é de uma grandeza, é de uma sublimidade, para nós usarmos o termo que a carta traz para si, como sendo a sublimidade do Evangelho, a carta aos Efésios, a carta mais sublime do apóstolo Paulo. O texto é de uma sublimidade, é de uma grandeza que nós ficamos muito aquém do texto que está bem para além. Isso é desconfortável para o pregador, uma vez que o pregador não se sente habilitado para pregar sobre essa matéria. Então, enquanto eu estava nos ajustes finais, me veio à mente uma fala, salvo engano, do A.W. Tozer, quando ele, ao falar sobre João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ao falar sobre esse texto, quando ele encosta no texto e passa a tentar examinar o texto, a primeira coisa que ele fala é:
eu sempre hesitei em pregar esse texto. E ele diz, eu nunca preguei esse texto como deveria, porque ele é alto demais para mim. Então, esse é um texto que desafia o pregador, colocando o pregador no seu devido lugar. Não é falsa modéstia. É sério o que digo com relação à matéria, ao conteúdo, à informação teológica, sobretudo a aplicação que essas informações teológicas nos proporcionam. Então, eu confesso que nenhum pregador está pronto para pregar esse texto. E nenhum ouvinte está tão pronto assim para compreender o que o texto tem a dizer. Não estou desencorajando, não estou desanimando, não é nada disso. Pelo contrário, eu estou chamando você a uma atenção maior, uma atenção que é devida, em virtude da altura do texto, da profundidade do texto, da largura do texto, do conteúdo do texto. E então, na dependência do Espírito, nós vamos encerrar essa porção que se encerra no versículo 21 do capítulo 3. Eu sei que o pastor Lorinaldo, o reverendo Lorinaldo, que a esta hora deve estar ministrando na igreja presbiteriana do Alto Branco, e por isso não está aqui conosco. Ele precisou estar à disposição, com prontidão para pregar na ausência do pastor Augusto Braine. O pastor Lorinaldo ministrou, acredito que até o versículo 17. Mas eu quero, embora o que nos interessa seja a partir do versículo 18, eu quero ler a partir do verso 14, para termos uma compreensão maior do texto, para que não fique solto, para que a ideia tenha a sua cadência e assim a gente compreenda melhor o que o texto tem a dizer. Você está com a sua Bíblia aberta? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Verso 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Espírito Santo, veicule essa palavra e que ela encontre os lugares que por mim são desconhecidos. Que cada um seja alvo do poder que emana do amor de Deus em Cristo Jesus. Que todos sejam tomados, no mínimo, por uma compreensão, por uma experiência, por uma adoração. É assim que oramos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Foi precisamente no ano de 1741, na Nova Inglaterra, nordeste dos Estados Unidos, quando o grande teólogo e avivalista Jonathan Edwards foi convidado para pregar na cidade de Enfield. Na época, no século XVIII, a região, não necessariamente a região da Nova Inglaterra, mas em alguns lugares havia um despertamento espiritual, o que nós chamamos de avivamento. Avivamentos pontuais estavam acontecendo. E Edwards, nesse contexto do grande avivamento, ou do grande despertamento, é um dos grandes avivalistas. Chamado então para pregar numa pequena cidade, numa congregação, ele então vai e prega um memorável sermão, que até hoje os estudantes de teologia e aqueles que são ávidos pelo conhecimento teológico, pelo conhecimento das Escrituras e pelos sermões memoráveis da história, Edwards pregou um dos maiores sermões da história da igreja. E o sermão teve por título, e tem por título, está disponível, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado foi o memorável sermão que marcou um despertamento espiritual, curiosamente, naquela igreja que era resistente às experiências que estavam acontecendo de avivamento. Edwards prega com precisão lógica, com argumentação dedutiva, com linguagem metafórica e com argumentos que deixam o ouvinte, e no caso o leitor, provocados por um senso de inadequação na presença da santidade de Deus. O propósito do sermão de Edwards, o propósito último, não era necessariamente revelar um Deus irado, mas ao falar de pecadores nas mãos de um Deus irado,
o que Edwards estava propondo era que todos se espantassem, se admirassem e se dobrassem à santidade de Deus. Seu objetivo é, então, apresentar o caráter santo de Deus, e uma vez que esse Deus é santo, a resposta adequada aos ímpios, aos pecadores que se recusam ao arrependimento, a resposta adequada deve ser arrependimento. E foi justamente o que aconteceu. Em seu sermão, quando ele fala, por exemplo, de pecadores que estão andando em teias de aranha, como quem diz, vocês em algum momento vão cair. E essa teia de aranha que sustenta vocês, quando ela romper, o que está à espera é um abismo infernal. Vocês não estão seguros. Os pés de vocês vão resvalar a qualquer momento. E quando isso acontecer, a menos que vocês se arrependam, vocês estarão diante da ira de Deus. Isso provocou e despertou os mais diversos sentimentos santos. Pessoas que estavam ali ficaram desesperadamente à procura de arrependimento, perguntando como fazer, como escapar do juízo, como fugir da ira de Deus, como encontrar descanso. Pessoas chorando. Edwards não estava simplesmente fazendo pressão psicológica ou emocional. O que Edwards estava fazendo era pregando. E isso, sendo ele míope, lendo o sermão, ele lia. E em uma voz linear. Enquanto ele lia, as pessoas tremiam. Porque Deus resolveu visitar, naquela ocasião, aquelas pessoas, através daquele memorável sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Fico a me perguntar, o que Deus poderia fazer se Jonathan Edwards pregasse um outro sermão que tivesse por título Pecadores nas mãos de um Deus de amor? Uma coisa não anula a outra. O que eu estou propondo é que se pecadores nas mãos de um Deus irado provocou santas emoções e um despertamento espiritual naquela igreja, imagine o poder do amor de Deus agindo sobre vidas, centenas de vidas. Acredito que pecadores nas mãos de um Deus de amor pode ser um título apropriado para a mensagem que nos cabe. Porque o que o apóstolo Paulo vem apresentando até agora é o caráter amoroso de um Deus que na eternidade fez um pacto, que nós chamamos de pacto da redenção, quando o pai estabelece com o filho uma aliança que consistia em resgatar a humanidade por meio da obediência, morte e ressurreição do próprio Cristo. E não apenas isso.
um pacto feito com o Espírito, que estaria aplicando nos corações os efeitos redentivos do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. No capítulo 1, o apóstolo Paulo apresenta esse alicerce como um bom arquiteto que passa tempo analisando os fundamentos. O apóstolo Paulo fundamenta toda a sua argumentação para estar seguro de que o edifício que ele vai construir, que é o templo composto por judeus e gentios, seja uma habitação do Espírito, e então motivo de encanto e de espanto para seres espirituais angelicais, como nós vimos, porque até os anjos se espantam diante da construção do edifício construído não com a argamassa que nós conhecemos, não com matéria, tijolos, cimento, mas com argamassa humana. Na cruz do Calvário, Cristo demoliu a barreira que separava judeus e gentios e então os une. E eles formam um templo, um só corpo, habitados pelo Espírito de Deus. O apóstolo já havia também no capítulo 2, fazendo um retrocesso, falado do contraste absurdo entre a nossa condição infernal e a nossa condição atual. A nossa condição de outrora era infernal e a nossa condição de agora é celestial. A nossa condição de outrora era maligna e a nossa condição de agora é benigna. A nossa condição de outrora era debaixo da opressão do inimigo de três cabeças. A nossa condição de agora é debaixo do amor do Deus triuno. É por isso que Paulo, avançando em seu raciocínio, ele não se contém com as palavras. E numa tentativa de encontrar um vocabulário adequado para falar sobre esse amor, ele então fala em termos de profundidade, de altura, de largura. A fim de que os crentes, no caso os gentios na época, pudessem compreender, conhecer e então adorar esse Deus de amor. Arrisco dizer que o avivamento é uma questão de ser visitado pelo amor de Deus. Avivamento espiritual é sinônimo de experiência com o amor de Deus em Cristo Jesus. A nossa necessidade mais pungente, mais latente, o nosso clamor mais precípio
deve ser um clamor por avivamento. Mas que avivamento? O que é avivamento? Avivamento são pecadores que descobrem que já não estão mais nas mãos de um Deus irado. Mas é uma experiência de pecadores que descobrem que estão nas mãos de um Deus de amor. Com base nisso, considerando o avivamento espiritual como sendo equivalente a uma experiência de amor, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 dimensões dessa experiência de amor que diz respeito ao verdadeiro avivamento espiritual. E quais são as 3 dimensões? A primeira dimensão é a dimensão que eu posso chamar de intelectiva. Tem a ver com a mente. A segunda dimensão é a dimensão afetiva. Tem a ver com os nossos sentimentos, as nossas afeições, as nossas emoções mais profundas, a nossa experiência. E a terceira dimensão é a dimensão coletiva. Diz respeito ao fato de que o avivamento não é reservado a um santo, mas o avivamento sempre é reservado à igreja. Dito isso, eu quero tentar entender com vocês essas 3 dimensões de um avivamento espiritual, que é uma experiência com o amor de Deus em Cristo Jesus. A primeira dimensão é a dimensão intelectiva. E aqui eu chamo sua atenção para o versículo 18. O apóstolo Paulo está orando. O pano de fundo é esse, do verso 14 ao verso 17. Ele está orando com uma intenção. Ele se põe de joelhos e ora, objetivando o quê? A fim, diz ele, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O primeiro verbo que ele usa é o verbo compreender. E aqui, irmãos, há uma unanimidade, praticamente uma unanimidade, entre os estudiosos mais sérios, que o verbo compreender está se referindo ao assentimento intelectual da doutrina. Ou seja, uma verdadeira experiência espiritual de avivamento jamais deixa de fora o nosso intelecto. Quando nós tratamos especificamente, sobretudo, acerca do amor de Deus, nós tratamos disso porque houve, no mínimo, um assentimento intelectual. A doutrina ganhou lugar na sua mente. Antes de chegar ao coração, a verdade alcança a sala da mente. E quando o apóstolo Paulo então fala, a fim de poder compreender, ele está dizendo, olha, eu quero que vocês avancem com a mente. Porque estamos tratando de um assunto, de uma matéria. É como se ele estivesse dizendo isso.
que precisa minimamente de uma diligência intelectual. Eu não estou dizendo, irmãos, por favor, que esse é um assunto para intelectuais. Não é sobre isso. O que eu estou dizendo é que falar sobre o amor de Deus e ter alguma experiência com o amor de Deus, no mínimo, deve ser fruto de uma compreensão acerca da prova de amor que Deus objetivamente, historicamente, deu por nós. Cristo Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 8. De maneira preliminar, então, eu sei que Deus me ama. Em Cristo Jesus, o Pai me amou na eternidade. E quando essa eleição, essa predestinação ganhou historicidade na concretude da minha existência, esse amor me alcançou e eu dei conta dele, com a minha mente. De tal modo que eu posso citar versículos, eu faço isso com a razão, com as minhas faculdades racionais, citar versículos que falam do amor de Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é, olha, o avivamento começa quando há um avivamento intelectivo. E o que seria esse avivamento intelectivo? Não se conformem com o que vocês aprenderam acerca do amor de Deus. Eu oro, diz Paulo, para que vocês possam compreender, olha só, irmãos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. É claro e evidente que o apóstolo Paulo, com essa linguagem, está falando da vastidão do amor de Deus. Paradoxalmente, ele está dizendo, estamos diante de uma matéria que está para além de nós. Mas essa matéria que está para além de nós, só o fato de admitirmos que ela está para além de nós, significa que fizemos algum avanço nela. É quando eu entendo que para que o avivamento ocorra, um avivamento espiritual, eu preciso compreender melhor sobre a doutrina do amor de Deus. Eis a importância da doutrina. Eis a importância do estudo teológico. Eis a importância de passar tempo com as Escrituras, tentando compreender qual é a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus. Se tem um assunto acerca do qual nenhuma mente é capaz de esgotar, mas nenhuma mente pode se furtar de pensar, este assunto é o amor de Deus. Há um livro do Carson, uma das maiores autoridades em Novo Testamento, cujo título é A Difícil Doutrina do Amor de Deus. É um livro curto, é um livreto, mas é um livro que nos instiga a pensar em como Deus ama, na multiplicidade desse amor, como esse amor se revela. Mas o que está em questão, segundo Paulo, é um amor especial. Um amor que nos invadiu
e que em Cristo Jesus se revelou para nós a coisa mais sublime da nossa existência. Eu não posso, então, querer algum avanço espiritual se eu não avanço com a minha mente numa tentativa de compreender sobre esse assunto. Não é perca de tempo abrir as Escrituras orando: Senhor, me ensina mais sobre a Tua palavra. E, sobretudo, me ensina mais sobre o Teu amor. Agora, é importante salientar que a doutrina, o estudo, embora tudo isso seja importante, o estudo do intelecto, da mente, acerca dessa matéria, não deve nos conformar a meros conceitos abstratos até do que é o amor de Deus. Porque as Escrituras nos levam, de ponta a ponta, a conhecer mais profundamente o amor de Deus numa pessoa. A pessoa bendita de Jesus Cristo. O estudo, portanto, não é um estudo que meramente se conforma em conhecer de cós salteado as doutrinas. Não é um estudo que se satisfaz com teologia sistemática. Não é um estudo que se conforma simplesmente com teologia bíblica. Não é um assunto que simplesmente ama a teologia histórica. Não é um assunto que fica circunscrito à teologia prática. Estudar sobre o amor de Deus é avançarmos para estudarmos sobre a exata expressão do ser de Deus, Jesus Cristo. Porque Ele é a concretude, Ele é a plenitude, Ele é a manifestação perfeita, encarnada, humana, condescendente, acessível do amor de Deus. Foi por isso que uma ex-muçulmana, em um livro, que tem, o título do livro é Herege, e nesse livro ela propõe reformas e diz que o islamismo precisa de uma reforma. Ela diz uma coisa interessantíssima. Ela não é cristã, ela é uma agnóstica. Mas ela fala sobre o islamismo. E aí ela fala sobre as 3 grandes religiões monoteístas. E ela tem não é uma capacidade, mas ela tem uma percepção clara da diferença, por exemplo, entre um judeu e um cristão. Ou entre o judaísmo e o cristianismo e o islamismo. Ela diz assim: os judeus adoram uma lei, a Torá. Os muçulmanos adoram um livro, o Alcorão. Os cristãos adoram uma pessoa, um homem, que eles chamam de divino. Ela fez a leitura correta. Nós adoramos não um livro. Nós adoramos não a doutrina. Nós adoramos a pessoa bendita de Jesus Cristo, a fonte inesgotável de todo amor.
é sobre ele. Do Gênesis ao Apocalipse, é sobre o filho da mulher que esmagará a cabeça da serpente. É sobre o Cristo que na cruz triunfa, convertendo morte em vida. Ao dizer tetelestai, está consumado. Não há mais dívida. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não impute isso contra eles. Eu tomo sobre mim as injustiças. Eu carrego as feridas. Sara-os, cura-os, restaura-os. E portanto está Paulo dizendo: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida em Cristo. O poder da ressurreição que operou em Cristo foi o mesmo poder que operou em nós, em nossa conversão. E agora esse mesmo poder está atuando em nossa mente, para que avancemos nessa matéria, saindo dos conceitos, não que eles não sejam necessários, mas adentrando na pessoa de Jesus. Estudar sobre Cristo, pensar sobre o amado da minha alma, encontrar um texto que fala sobre ele e parar e escrever poesia. Encontrar outro texto, leia os evangelhos. Pare numa cura. Olhe lá para o cego Bartimeu, indo para lá porque sabe que Jesus vai passar. Olhe para Zaqueu. Olhe para Mateus, cobrador de impostos. O Cristo dizendo: vem. Olhe para Pedro, quando depois do duro sermão, todos vão embora e Jesus: vocês não querem ir? Pedro: para quem nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, eu lembrei dessa história, tirando ela lá da minha alma, eu nem lembrava mais. Logo no início da sua conversão, e quando ele se torna um pregador, ele é instigado a falar sobre a cruz de Cristo, um assunto acerca do qual ele nunca tinha se detido. E o que Lloyd-Jones faz aí é uma livraria, e ele pergunta quais são os livros que falam sobre cruz, redenção, morte expiatória de Cristo. Eu quero tudo sobre isso. E aí o dono da livraria entrega todo o material. Lloyd-Jones se tranca. A esposa dele bate no quarto para lhe oferecer comida. E ele diz: agora não. Eu quero compreender acerca da cruz de Cristo. Ele não dá descanso à sua mente, porque ele está com fome e sede do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ele quer compreender o mistério do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele quer saber sobre o príncipe da paz que foi para a guerra do pecado, do mundo e do diabo, para nos tirar das garras do inimigo de três cabeças. Sobre Cristo. E aí, quando nós pensamos sobre Ele, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer algo que parece que ele está entrando em contradição, mas não.
Ele diz que esse conhecimento aqui está para além de todo entendimento. O que ele está dizendo não é que não possa ser compreendido pela razão. O que ele está dizendo é, você pode passar a vida inteira, mas você não vai esgotar esse oceano de amor. Nem mesmo na eternidade, irmãos. Nós passaremos a eternidade com Ele e nunca esgotaremos o oceano do amor de Deus em Cristo Jesus. É sobre Ele, é tudo sobre Ele. Avivamento é cristocêntrico. É uma experiência cristocêntrica. É Cristo ocupando o centro e, em primeiro lugar, o centro da nossa mente. É Ele assentado no trono da nossa razão, sujeitando todos os outros conhecimentos, relativizando-os, sendo Ele o absoluto sobre Cristo. Estude sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a redenção que há em Cristo, sobre o sangue de Cristo, sobre o perdão que há em Cristo, sobre as bênçãos que há em Cristo, sobre as regiões celestiais onde nós já estamos em Cristo. Estude o porquê Paulo fala em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Estude o porquê o John Stott chega à conclusão inevitável de que o apóstolo Paulo está intoxicado de Cristo. O que Paulo então deseja para a igreja é que a igreja então avance no conhecimento. Conhecer, mente avivada. Charles Spurgeon já disse que o conhecimento de Deus expande a mente. Olha que coisa, irmãos. O conhecimento teológico expande a mente. E o conhecimento cristológico faz com que a mente entre em um estado de êxtase. É por isso que o Dr. Martyn Lloyd-Jones vai dizer, e ele vai sustentar a tese que nenhuma faculdade de teologia pode ser semelhante a qualquer outra faculdade de qualquer outra coisa. Porque uma faculdade de teologia é sobre Cristo. É claro que há dogmática, é claro que há os campos da teologia, é claro que se estuda as línguas originais, é claro. Mas por quê? Porque é tudo sobre Ele. Todo esse conhecimento é auxílio para que então eu me veja diante do amor inefável do Cristo que com olhar terno me amou e me ama. É por isso que Lloyd-Jones está certo. Toda faculdade teológica deve ser algo totalmente diferente. Não é mero academicismo. É um academicismo que nos leva a adorar a pessoa de Jesus Cristo. E acrescenta Lloyd-Jones dizendo, e é por isso que toda reunião cristã, um culto como esse, é diferente de qualquer reunião que não tenha a ver com culto. Por quê? Porque num culto como esse, nós estamos interessados única e exclusivamente na pessoa e na obra de Cristo Jesus. O amor, portanto, ele tem um conceito, mas esse conceito logo entende que encontra sua satisfação numa pessoa. E essa pessoa é a pessoa amorosa de Cristo Jesus. Mas não fica no campo da mente. Paulo desce e vai para o coração. Ele não quer apenas que você compreenda. Ele quer
que você conheça. No versículo 19, ele diz, e conhecer. Os estudiosos estão de acordo que compreender, no verso 18, e conhecer, no verso 19, são verbos não apenas distintos, mas que carregam um conteúdo teológico, um distinto do outro. Compreender diz respeito à parte intelectiva, mas o conhecer diz respeito às minhas afeições religiosas, para usar o termo de Jonathan Edwards. Experiências. É aqui onde, às vezes, a nossa tradição calvinista e as nossas igrejas de tradição calvinista acabam falhando. Porque o apóstolo Paulo está orando não apenas para que eles tenham uma ótima EBD, um bom instituto Logos, que façam um ótimo seminário. Paulo não está interessado só nisso. Isso é importante. Mas Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês conheçam. E conhecer diz respeito a ter experiência com o amor de Cristo. Aqui, nós não precisamos divorciar a razão das emoções, mas precisamos separar momentaneamente para dizermos uma coisa. Não podemos negar que todo avivamento, embora comece com a mente cheia do conhecimento de Cristo, o avivamento inunda a nossa vida e o amor de Cristo, então, nos faz ter experiências que, inclusive, homens não são capazes de suportá-las. O Dr. Martin Lloyd-Jones conta sobre homens que tiveram experiências com o amor de Deus e que não conseguiram ficar de pé. Gente que caiu. Não confunda com misticismos ilegítimos de unções, ou supostas unções, pseudo-unções, de pessoas caindo por aí. Eu estou falando da história da igreja, onde verdadeiros homens de Deus, não suportando a glória do amor de Deus, simplesmente caíram no chão. Foram ao chão. Porque se depararam com um peso, com uma glória, com algo que a mente não suportava, que o coração tão pouco aguentava. Paulo, eu quero que vocês conheçam, eu quero que vocês tenham experiência. Eu não quero que fique no campo da mente. Eu quero que vocês tenham uma experiência verdadeira com o amor de Cristo. Eu quero que vocês avancem numa espiritualidade que cada vez busca mais. Dizendo assim, Senhor, Tu és o amado da minha alma. Faça o meu coração se encher do Teu amor. Faça a minha vida transbordar. Me visita com o Teu amor. Me faça ter experiências com as quais eu possa lidar para a minha edificação e para o bem daqueles que me cercam. Eu peço licença para ler
inicialmente um hino. Eu vou ser breve. Um hino. Isso é um livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones. São várias pregações em Efésios capítulo 3. E o Dr. Martyn Lloyd-Jones, então, ele fala de um ministro congregacional chamado George Hobson. E que no século XIX escreve o seguinte, escute isso, calvinista. Amado com amor eterno, e guiado pela graça que o amor conhece, Espírito do alto soprando, tu me tens ensinado que é assim. Ó plena e perfeita paz, ó divino transporte, num amor que jamais pode cessar, eu sou dele e ele é meu. No alto o céu é mais azul, a terra em volta é mais verde, em cada cor vive algo que sem Cristo nunca os olhos viram. As aves cantam mais alegres, as flores com maior beleza brilham. Depois que eu soube, como agora sei, que eu sou dele e ele é meu. Para sempre dele e somente dele. Quem separará meu Senhor de mim? Ah, com que descanso bendito Cristo pode encher o coração que ama. O céu e a terra podem esvair-se, e a prístina luz desvanecer. Mas enquanto Deus e eu existirmos, eu sou dele e ele é meu. Isso só pode ser fruto de quem teve experiência com o amor de Deus. Isso não é fruto de dogmática, isso não é fruto de estudo teológico. Isso é fruto de alguém visitado pelo poder do Espírito, que testificou que ele era amado, e muito amado, e muito amado, e muito amado, e muito amado por Deus. Lloyd-Jones vai falar aqui de Charles Wesley, quando ele diz: Jesus, amante da minha alma, permite-me voar para o teu seio. Ó Cristo, és tudo que eu desejo, bem mais que tudo em ti encontro. Isso é quem teve experiência com o amor de Deus. Agora, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele fala de um homem que tinha um temperamento mórbido, que por natureza era bem introspectivo, inclinado ao ceticismo, professor de filosofia, mas que por muito tempo era professor de teologia e também um ministro. Ele fala do Daniel Stelling, que depois de muito tempo veio a conhecer o amor de Deus por experiência. Abre aspas. Isso é um ministro falando depois de 28 anos de ministério. Quase uma semana e várias vezes por dia, uma pressão do seu grande amor sobreveio ao meu coração, em tal medida que fez meu cérebro latejar, e todo o meu ser, alma e corpo geme sob a tensão da quase insuportável pletora de alegria. E contudo, em meio a esta plenitude, há uma fome demais. E em meio à consumidora chama de amor, está sempre em meus lábios o paradoxal brado: queima, queima, ó amor, dentro do meu coração, queima ferozmente noite e dia, até que toda a escória dos amores terrenais esteja extinta e seja eliminada. E ele diz ainda mais: o celestial habitante da minha alma mudou tudo isso.
Ele abriu todos os compartimentos do meu ser e os encheu e inundou com a luz da sua radiosa presença. Uma intocável mancha foi alcançada e todas as suas asperezas derreteu-se na presença daquele solvente universal. O amor divino, que excede todos os amores. Agora, eu gostaria de ter o poder de 1000 corações para amar e a capacidade de 1000 línguas para proclamar Jesus, o Senhor, absolutamente admirável, o Salvador completo, capaz de salvar totalmente aqueles que por Ele se chegam a Deus. Eu quero encerrar essa parte, não posso deixar de mencionar o que Martyn Lloyd-Jones fala de um ferrenho calvinista. Um homem de Deus chamado Edward Payson. Um ministério por muito tempo, usado e abençoado por Deus. Ele escreve, então, depois de uma experiência, ele escreve a um pastor, ele escreve a um clérigo. Ele escreve o seguinte: se os ministros tão somente enxergassem a inconcebível glória que está diante deles e a preciosidade de Cristo, não poderiam refrear-se e deixar de sair por aí, saltando e batendo palmas de alegria e exclamando: sou um ministro de Cristo, sou um ministro de Cristo. Quando lia a descrição que John Bunyan fez da terra de Beulah, onde o sol brilha e os pássaros cantam dia e noite, eu costumava duvidar de que houvesse tal lugar. Mas agora, a minha experiência me convenceu. E isso transcende infinitamente todas as minhas concepções anteriores. Ainda mais, esse ministro, escrevendo a sua irmã, já perto de morrer, no leito de morte, ele diz assim: se eu adotasse a linguagem figurada de Bunyan, do peregrino, poderia datar esta carta da terra de Beulah, da qual fui um feliz habitante durante algumas semanas. A cidade celestial enche a minha visão, suas glórias refugem sobre mim, suas brisas me arejam, seus aromas fluem para mim, seus sons percutem os meus ouvidos e o seu espírito sopra em meu coração. Nada me separa dela, senão o rio da morte, que agora me parece apenas um insignificante córrego que se poderá atravessar com um único passo, quando Deus der a permissão. O sol da justiça vinha chegando cada vez mais perto, mostrando-se maior e mais brilhante à medida que ele se aproximava. E agora, ele preenche o hemisfério todo, despejando uma corrente de glória na qual parece que flutua, qual inseto nos raios do sol, exultante, ainda que trêmulo, ao contemplar extasiado este fulgor quase excessivo, indagando com indescritível espanto, porque Deus condescende em fulgir sobre o mundo pecaminoso. Um simples coração e uma simples língua parecem totalmente inadequados às minhas necessidades. Quero um coração completo para cada emoção em separado e uma língua completa para expressar cada emoção. E finalmente, ele diz: os cristãos deveriam evitar muitos problemas e muitas inconveniências, se tão somente crescem no que proferem. Que Deus pode fazê-los felizes, independente de qualquer outra coisa. Eles imaginam
que se um querido amigo morresse, ou se tais ou quais bênçãos fossem retiradas, eles se sentiriam miseravelmente infelizes, ao passo que Deus pode fazê-los 1000 vezes mais felizes sem elas. Para mencionar o meu próprio caso, ele já está no leito de morte. Deus me privou de bênção após bênção. Mas quando cada uma delas era retirada, Ele vinha e preenchia o seu lugar. E agora, quando sou um aleijado e incapaz de mover-me, sou mais feliz do que jamais fui em minha vida e do que jamais esperei ser. E se eu tivesse crido nisto há 20 anos, poderia ter me poupado muita ansiedade. Isso é só para quem teve experiência com o Espírito Santo de Deus, testificando no nosso coração de que nós somos amados, mas muito amados. Como diria Tim Keller, nós somos piores do que pensamos, mas muito mais amados do que imaginamos. Experiência. Por fim, essa experiência de avivamento, cuja dimensão é intelectiva, afetiva, tem também uma dimensão coletiva. E aqui eu chamo a sua atenção, vou ser rápido, breve, porque a hora passou, mas eu quero que você atente comigo para o seguinte. Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos, isto é, o que vocês vão compreender e as experiências que vocês vão ter, o avivamento não é um isolamento experimental no quarto. É com todos os santos. Isto alude, em um primeiro momento, à nossa necessidade de estarmos aqui. Por quê? Porque o avivamento, ele não é algo reservado a um santo. O avivamento é algo reservado à igreja composta pelos santos pecadores. E aí, é aqui nesse rio de amor. Isso aqui é um rio de amor. É aqui nesse rio de amor, esse rio que vai levando os troncos de pecado que estavam aí na sua alma. Esse rio de amor que vai arrastando tudo. Que eu não tenho. E aí quando você fala do seu testemunho de amor, eu sou encorajado. E eu digo, meu Deus, Ele nos ama. É por isso que o Ricardo Barbosa vai dizer que a conversão é a mudança do eu solitário para o nós comunitário. O que é que ele está querendo dizer? Olha, não existe vida cristã sem ser com os irmãos. E é com os irmãos que nós experimentamos o amor de Deus em uma dimensão mais profunda. E por quê, irmãos? Não apenas pelo fato de cada um ter uma experiência de amor e isso cooperar diretamente com o ânimo do nosso coração, mas também porque o amor nosso é testado e aprimorado somente na comunidade. Porque na comunidade, é nela que o amor verdadeiro, paciente, benigno, temperado, se revela. Porque você pode ter escolhido a mulher com quem você casou.
mas você não escolheu os irmãos com os quais você tem que conviver. E não tem ninguém aqui que seja tão perfeitinho, tão santinho, que diga: eu vou sair dessa igreja. Sabe por quê? Porque se você tem que tolerar muita coisa, os irmãos também têm que tolerar muita coisa sua. Não é só você que tem que ser paciente. Os irmãos têm que ser pacientes com você. E é nesse exercício de amor, é nessa dinâmica que muitas vezes não nos dá paz, mas sim conflito. E um detalhe. O Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer que as experiências de avivamento, elas costumam ser precedidas, as experiências de avivamento, elas podem ser precedidas por momentos de experiências infernais. Isto é, quando você pede experiência com o amor de Deus, o diabo sabe que se você crescendo nesse amor, você será uma arma contra o reino das trevas. E, portanto, quando você busca mais experiência com Deus, com os irmãos, aí as portas do inferno se abrem. E aí é por isso que muitos santos que tiveram experiências de amor com Deus, eles tiveram antes experiências sombrias com Satanás. Porque o inimigo fará frente a toda e qualquer tentativa nossa de avançar na compreensão desse amor. E somente aqui, em nossa comunhão, mesmo com os nossos problemas, mesmo com as nossas querelas, mesmo com as nossas diferenças, é aqui que o avivamento do amor se manifesta. Portanto, o amor não é algo apenas da razão, não é algo apenas da emoção do coração, mas esse amor é algo prático da nossa vida cristã. E, portanto, o avivamento não diz respeito a tão somente ter experiências místicas com Cristo e com o seu amor, o que é legítimo, mas o avivamento diz respeito a suportarmos uns aos outros em amor. Você quer ver um crente avivado? É quando ele suporta falatórios, é quando ele suporta perseguição, é quando ele suporta olhares, é quando ele vai suportando e dizendo: Senhor, eu não sou melhor nem pior. Todos nós estamos no mesmo barco e a regra da casa é uma só: amor. A regra da casa é uma só. Qual é a regra da casa, irmãos? Amor. Por isso que João, o apóstolo já velhinho, ele era dirigido ao púlpito de Éfeso. Ele foi pastor em Éfeso, quando a igreja declinou em amor. Essa igreja se perdeu em amor, apesar das orações de Paulo. Por isso que João diz assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, exerçam o amor mútuo. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: talvez você tenha dito assim: isso é algo alto demais para mim. Eu estou muito aquém disso. Paulo sabia disso. E é por isso então que ele diz assim: ora,
àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo está dizendo: eu sei, meus irmãos, que essa matéria é de alto grau, mas não é da competência de vocês, é da competência do Espírito, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então vem a conclusão, e a conclusão não é outra senão a doxologia. O avivamento é doxológico, é um hino de louvor a Deus. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você pode se colocar de pé. Peça a Deus: Senhor, me batiza com o teu amor. Eu quero experiência pentecostal legítima. Experiência pentecostal legítima é a experiência com o amor de Deus. É ser tomado pelo amor de maneira tal que até a comida que você come ganha um gosto diferente e você dá glória a Deus pela comida. Por isso que Calvino disse: o ímpio come e não sente o sabor. Mas o cristão, regado pelo amor, ele come e sente sabor, ele bebe e sente. E então, Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pai bendito e amado, obrigado pela alegria dos nossos filhos, que estão lá fora, de um lado para o outro. Isso não é sinal de inquietação, mas de alegria. Isso é fruto do teu amor, que se desdobrou no nosso amor e que gerou a semelhança desses nossos filhos, dessas nossas crianças. Nós queremos receber do teu amor como um recém-nascido, como um menino, como uma criança. Não como um adulto que sabe de muita coisa, mas não sabe de nada. Nós queremos, como meninos, não levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, mas como meninos, nós queremos crescer mais no teu amor. Aviva-nos com o teu amor, e que o teu amor esteja sobre nós, que seja a regra da casa. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Uma ótima semana a todos.